experiências e diferentes perspectivas sobre esse tema, que passarei a fazer uma breve apresentação. Temos conosco hoje Oscar Bernardes, que é sócio-diretor da Iguaporã Consultoria e Empreendimentos, vice-presidente da Localiza, foi CEO da Bung e membro do conselho da DASA, Votorantim Cimentos, e atualmente presidente do conselho de administração da Jales Machado. Temos também Jaime Gornstein, que é diretor de governança corporativa e stewardship da EOS Federated Hermes. Temos também Sandra Guerra, que tem atuado como conselheira e presidente de conselhos de administração desde 1995, é sócia fundadora da Better Governance e autora do livro A Caixa Preta de Governança, que teve sua 4ª edição lançada em inglês em setembro último, e que também será apresentado em Lisboa agora no próximo dia 3 de fevereiro. Finalmente, David Reeser, que é Managing Director da Nestor Advisors, uma empresa da Moral Sodali. Sem mais, agora eu gostaria de passar a palavra para a colega Agnes, que moderará a primeira rodada de discussão. Agnes, a palavra é sua. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou começar a primeira pergunta aqui para o David, aproveitando a experiência internacional dele, e pedir para ele começar dando para a gente uma perspectiva geral de quais são as práticas de engajamento internacionais, como que os conselhos fora do Brasil agora normalmente se preparam, né, para a temporada de assembleias ou para o proxy season, e quando que essa preparação começa e como que ela funciona. Então, David. Thank you, Agnes, and good morning, everyone. Well, thanks for that question. My point would be that it never ends and never starts. It's a continuous process. That's I think one of the takeaway that we have by working with a number of boards is that the horizon of getting ready for the next AGM is kind of all year long, and sometimes actually goes beyond the next AGM, but is already getting ready for the following one. If I were to start with a kind of brief digression, but show how actually shareholders now do focus and expect from board members, we all know, and I would be curious to hear from my colleagues in Brazil, but that boards have to navigate in transition times now. That's transition is the word that the IMF has put in his last stability report released last October about transitioning through COVID, through crypto, through climate, and representing all the opportunities and the challenges. And in today's world, actually, it's the board role to navigate through these and ensure that with the management support that you get safely to the next harbor, to the next destination. And that's what actually shareholders today expect more than ever, to see the boards and CEOs to be on top of these aspects. If I just kind of referred recently to Larry Fink's letter, what he was mentioning is that it's never been more essential for CEOs to have a consistent voice, a clear purpose, and a coherent strategy, and a long-term view. And understanding how companies are adjusting to their businesses and massive change the economy is undergoing is what actually they would be seeking to understanding. What I find interesting is that boards need to balance both the need of the corporate imperatives, so really from ensuring that the operations are going right, ensuring that as well the strategy is still relevant, and to ensure that business is resilient, and have to balance these corporate imperatives with the shareholder expectations. And I looked kind of 5 years ago what shareholders were looking for. Moral Sodali has been conducting every year an institutional shareholder survey, and I looked at 5 years ago, and the top of priorities for shareholder engagement at the time were board composition, where 66% of them found important or very important or a top priority. Just after came shareholder rights, just after risk oversight with 50%, then executive compensation, 50% as well. Then you had succession planning around 40%, and then environmental and social risk, 25%. When looking at the latest shareholder report, so the survey that we've done last year, the outcome is that 85%
of institutional shareholders want to engage on climate change. That board composition is a matter of engagement for 64%, and human capital, HR, is 64% as well. So that's you see a massive change within the last 5 years, and what actually board should be working on, be ready, and be able to engage with institutional shareholders. That's one of I think the challenge of boards today is maybe actually easier than it used to be in the past, where the interests are pretty well aligned with what boards actually are focusing on. If we work ourselves with the last over 2 years across the globe, most of boards actually are focusing on setting the strategy, rethinking the strategy, doing that in board retreat mode, trying to meet in person finally. They are focusing very much on the aspect that relates to talent management and having the operation right. So from securing the supply chain aspects to managing a number of risks. And surprisingly or not, actually, that's very close to what shareholders do engage on top of the aspect that I mentioned before. And it's the reason why I mentioned that is that when engaging with board shareholders now do expect the board members to be able to explain all of that work, and not only to explain that narrative, but to show and demonstrate that. The way to demonstrate that it has worked is through the disclosures, and institutional shareholders do have way larger capacities than they had a few years ago in analyzing the information and going through the disclosures, which is a factor that helps to secure positive votes on one hand. But beyond the disclosures, it's about simply engaging with board members. And again, in our latest study, you can see that more than 94% actually of shareholders do want to engage with board members. So these are the board members needs to be have the narratives ready, and I think we'll be discussing that a bit later, to show that all of these topics, they have been addressed, they've been ready for them, starting with the hot topics that are essentially climate transitions, among many others. But I may be turning to back to you, Agnes and Sandra, to maybe provide us a view of the market in Brazil. Obrigada, David. Vou pedir então para a Sandra dar um pouquinho para a gente a perspectiva dos conselhos locais. A gente sabe que né, o Brasil, a gente tem uma regulação diferente, a preparação um pouco diferente. Então, como que se diferencia, Sandra, essa preparação e esse engajamento nos conselhos aqui no Brasil? Bom dia a todos. Obrigada, Agnes, David, Oscar e Jaime. Prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, a diferença no Brasil, eu acho que ainda reside na consciência e no entendimento que os conselhos e as empresas têm a respeito dessa necessidade de engajamento. Eu diria que a grande parte dos conselhos de administração e do management das empresas, e aí eu me refiro ao CEO e o diretor de RI, tem uma visão de que isso que nós estamos falando, engajamento com o conselho, não é adequado, já que este engajamento deveria acontecer exclusivamente através do management da empresa e da área de RI. Então, eu diria que essa é, por enquanto, a grande barreira que persiste, porque não há compreensão de que, sim, é o management da empresa que é responsável por comunicação com todos os stakeholders, e também deste particular tão relevante que é o investidor. Mas, acima disso, o investidor internacional quer um diálogo com o conselho. Quando ele conversa com o conselho, ele não vai perguntar de EBITDA, projeção, guidance, operação. Ele vai conversar, ele quer conversar com o conselho para ter uma visibilidade de fatores ambientais, sociais e governança, mas, sobretudo, e depois peço até para o Jaime confirmar essa minha percepção, mais do que ouvir, os investidores querem falar para o conselho.
Eles querem destacar as suas preocupações em relação ambiental, social e governança. E um segundo ponto, que ao conversar com o conselheiro, ele também tem uma noção muito mais clara do conselho e do conselheiro do que apenas observando o seu CV. Então, ele pode fazer perguntas sobre a dinâmica do conselho, então, ele terá uma percepção sobre o funcionamento do conselho e ele passará as mensagens para este conselheiro e para o conselho. Na minha experiência como conselheira, interagindo com investidores em nome do conselho, muitas vezes eu recebo, depois da nossa conversa, uma carta direcionada a mim, fazendo um pró-memória da nossa reunião e pedindo que essa carta fosse dividida com todo o conselho. Eu, como regra, toda reunião de conselho, eu reportava uma súmula de toda a minha interação com investidores. Então, eu acho que a grande diferença ainda é essa, há um pré-conceito, uma pré-concepção do objetivo e de como essas conversas devem ser feitas. E, na verdade, um grande receio esse que só será vencido na medida em que se entender como é que funciona essa dinâmica. Muito bom, Sandra, muito obrigada. Então, agora eu vou, já que a gente tem falado bastante dos investidores, né, vamos passar a palavra aqui para o Jaime. O Jaime, a gente trabalha por meses, a gente sabe que ele tem aí um track record, um histórico muito grande de engajamento, né, com as investidas. Então, Jaime, conta um pouquinho para a gente o que você sente dessa maior diferença e das dificuldades quando você está fazendo engajamento com as empresas locais e quando você faz esse engajamento com outras investidas em outras geografias que vocês trabalham. Obrigado, Agnes. E obrigado pelo convite para compartilhar aí a nossa visão sobre engajamento, nossa experiência. De fato, existe um gap, existe uma lacuna entre as práticas no Brasil e em outros mercados, eu diria assim, um pouco mais avançados, ou que têm mais experiência nessa área de engajamento, mas acho que a boa notícia é que esse gap vem se reduzindo. Eu percebo claramente que várias empresas brasileiras, eu diria que hoje, em muitas delas, o gap é mínimo, em outros ainda é relevante. E o que a Sandra falou, eu concordo. Eu acho que essa lacuna, acho que ela tem algumas razões. Uma delas é essa percepção de que o engajamento tem que ser feito só pelo management, ou que o engajamento por investidores é uma interferência com a gestão da empresa, ou que o investidor poderia ter acesso a informações privilegiadas. São uma série de eu diria, preconceitos, que acho que vem talvez, da falta de experiência, falta de prática. Mas acho que tem um outro lado que é crítico, talvez a falta de percepção de que o engajamento não é só do interesse do investidor, mas de forma crítica do interesse do conselho. Isso. Então, então, quando existe essa percepção, então o conselho vê que não está fazendo um favor para o investidor, não está, poxa, mas mais um investidor fazendo pergunta. Não é isso, isso é um benefício, traz benefício para o conselho, esse engajamento, a percepção, receber um feedback, ter de forma bem clara quais são as expectativas dos investidores, até compartilhar muitos conselhos, quando tem esse diálogo, eles me perguntam o que eu acho da performance da empresa, o que eu acho do desempenho do management. Numa reunião onde existe confiança e só o investidor e o conselho, naturalmente essa pergunta aparece, né? Qual é a minha percepção sobre o management, o que pode ser melhorado. E esse tipo de feedback não acontece quando o conselho está isolado do universo de investidores, ou quando o conselho só dialoga com o controlador, que geralmente também senta no conselho. Então, esse acesso a uma diversidade de opiniões de vários tipos diferentes de investidores, gestores de fundos locais, internacionais, fundos de pensão, são diferentes tipos de opinião, de expectativas, e é crucial para o bom desempenho do conselho ter acesso a todo esse tipo de opiniões.
e de expectativas. Então, quando há essa clareza por parte também do Conselho de que esse engajamento vai trazer benefícios e vai ser importante para o bom desempenho das funções do Conselho, naturalmente o diálogo flui. E também fazendo referência ao que a Sandra disse, é um diálogo. Então, o engajamento não é só o investidor buscando informação, mas é o investidor buscando influenciar a performance do Conselho, explicitar expectativas e compartilhar boas práticas. Muito obrigada, Jaime. Você deu aqui a deixa perfeita para a gente fazer a pergunta aqui para o Oscar. O Oscar, né, belo currículo aí, em vários conselhos que está envolvido, já teve bastante experiência em engajar com investidores. Então, Oscar, conta para a gente um pouquinho o que você sente que você, como conselheiro, e os conselhos onde você participou ganharam, né, com esse engajamento, porque, como já me falou, não é uma via de mão única. Então, conta um pouquinho para a gente dessa experiência e como que tem sido os engajamentos que você teve. O que é interessante, primeiro, é lembrar que isso não é uma questão nova, né? Eu sempre lembro de um artigo da Harvard Business Review, de uns 25 anos atrás, que o título ficou na minha cabeça, The Missing Link, em que ele lidava exatamente com isso. Não havia nenhum link entre o dono da empresa, os acionistas, e a administração da empresa. O conselho praticamente não tinha nenhum papel nessa comunicação. Agora, vamos lembrar que os RIs melhoraram muito nos últimos anos, né? Eu lembro também do CFO de uma mega empresa multinacional, que há 25 anos atrás ele dizia tudo que o acionista precisa saber se ele deve vender ou deve comprar. Não precisa dar mais informação nenhuma para ele. E isso mudou. Hoje não é bem só isso. Agora, por outro lado, vamos lembrar que os Jaimes da vida são poucos. A maioria dos acionistas não tem o menor interesse em se engajar numa conversa mais profunda ou construtiva com o conselho. Vamos lembrar que as grandes corporações têm milhares de acionistas e nas grandes corporações americanas encontrar alguém com mais de 2%, 3% é raro. Aqui no Brasil você ainda encontra gente com 5% e gente, né? Há acionistas que têm um perfil mais proativo e outros que são absolutamente passivos. Então, não dá para ter uma regra geral para tudo. Eu sou um profundo crente que, quando há questões específicas, é muito importante escutar investidores relevantes, não qualquer investidor. Eu acredito muito em convidar investidores para fazerem apresentações no Conselho, como o Jaime fez na Localiza, e isso é muito construtivo. Isso dá uma oportunidade de não só conhecer a cabeça de um investidor, como também esse investidor conhecer melhor o Conselho. Isso pode ser seguido por um almoço, onde é uma maior interação. Porque eu também tenho muito medo de conselheiro falando com acionista. Se esse processo não é bem administrado, vira uma Babel que só cria confusão, cria sérios riscos de informação privilegiada, tem que ser administrado com muita cautela. Eu, por exemplo, quando alguém quer falar comigo, nossa, eu me protejo de tudo que é jeito, que você nunca sabe que pergunta virá e muitas vezes você nem tem o conhecimento necessário do lado operacional para poder responder. Então, eu acho que tem muito ainda a aprender, todo mundo aprender nesse processo. Ainda é algo em construção, mas a palavra de cautela que eu dou vai com calma. Eu morro de medo de modismo. Eu acho que ESG já entrou de 8, pulou para 80, e nós temos que trazer isso para algo mais equilibrado. Eu estou vendo empresas desesperadas procurando membros de conselho que apareçam bonitos na foto, mas que acabam não tendo o currículo necessário para, de fato, ajudar a empresa. Eu acho que a grande responsabilidade ainda é com a empresa,
qual é o que você precisa fazer de melhor para a empresa. E, como resultado, você está fazendo o que é melhor para os acionistas da empresa. Enfim, é uma resposta meio convoluta, mas eu gostaria de deixar a mensagem de que não vamos cair no modismo. Vamos ter muito cuidado, vamos evitar que tudo que é conselheiro comece a falar com tudo que é acionista de forma desestruturada. Se há algo que nem na Localiza nós tivemos o ano passado, uma mudança significativa no programa de remuneração e uma sucessão crítica de fundadores para um CEO profissional, daí nós fizemos e ouvimos coisas muito boas. Agora, o que eu gostei demais foi do webinar. Eu achei esse um mecanismo extraordinariamente relevante. E aí, pelo menos, você dá uma chance a todos os acionistas de ouvirem, e os que querem participam, e os que não querem não participam, mas tiveram a chance. Que é impossível você falar com todos os acionistas. Então, se você começar a escolher, já cria um problema. Por que você falou comigo e não falou com o outro? É complicado. Então, eu gostei demais do resultado do webinar e recomendo essa como uma estrutura para tratar de assuntos específicos. Como essa pauta ESG, que é uma pauta nova, para nós foi muito importante ouvir os acionistas na visão deles do que é essa pauta. Mas, de novo, vamos com calma. Não vamos criar, de repente, tudo que é conselheiro falando com todo mundo, isso não vai funcionar. Isso só vai criar muita confusão. E nós temos, todas as empresas que eu participo, uma disciplina rígida de sempre envolver o CEO, sempre envolver o RI, para não dar curto-circuito, porque acaba dando curto-circuito. Ainda mais que, normalmente, as pessoas com que o conselho fala não são as pessoas que tomam decisão de comprar ou vender a ação. É o back-office e o front-office dos investidores. E quem vota não é o front-office, quem vota em assembleia é o back-office. Então, também tem que lidar com essa diferença de quem são os ouvintes. Estou propondo quebrar um pouquinho o script aqui para aproveitar essa fala do Oscar. Primeiro, para reforçar, não podia reforçar mais essa sua fala, Oscar, de que é muito importante que esse engagement do Conselho com investidores seja absolutamente estruturado. Engajamento com o investidor não significa que o conselheiro recebe uma ligação, qualquer conselheiro, qualquer ligação de investidor e converse com o investidor. Realmente, isso poderia criar um desalinhamento de informação, que poderia ter efeitos realmente bastante nocivos. Nós estamos falando, sim, de um processo estruturado que é aprovado no Conselho. O Conselho define quem são os porta-vozes que vão interagir quando com os investidores e absolutamente em equilíbrio, tudo isso organizado com a área de RI. Então, só quero reforçar esse ponto que é fundamental, mas eu quero te provocar, Oscar, para uma pergunta que estava subentendida ali. E antes de fazer as primeiras iniciativas, os conselheiros têm uma série de receios. Eu tenho certeza que você já participou de discussões onde os conselheiros destacam seus receios, seus medos de fazer esse engajamento. Então, eu queria que você citasse algum desses e como você, na prática desse engajamento, viu que isso pode ser feito de tal forma que esses receios não precisam acontecer. Primeiro, é o que eu já te disse, eu gostei demais da experiência de um webinar, onde você convida todos os acionistas que quiserem participar e participar de uma conversa franca com o presidente do conselho, pode ser o head do comitê de remuneração, tudo. Que um aspecto que eu até não comentei, vamos lembrar da ISS e Glass Lewis. Esse pessoal é um pessoal que eu acho que é crítico ao conselho administrar a relação com eles. E é algo que tem que ser feito muito antes da Assembleia, porque depois de você publicar o manual da Assembleia, eles já nem conversam com você. Então, isso aí é outra área. Que a minha experiência, e a gente fala muito de
Conselho Brasileiro, Conselho Americano. A minha experiência é igual. Eu tenho muita experiência de Conselho Americano, Delphi, Praxair, que hoje é Linde, e atualmente ainda na Mosaic. E na Praxair e na Linde, hoje Linde e na Mosaic, nós fizemos uma abordagem, sempre que nós recebemos um voto, por exemplo, em Say on Pay, e nós não gostamos do voto, nós estruturamos um processo para ir conversar com acionistas. O que você não gosta? E aí é sempre interessante, né? Que daí você faz um pool para quem gosta de TSR, quem gosta de ROIC. Não tem uniformidade. Diferentes acionistas têm diferentes perspectivas. Então, isso aqui também você tem que ouvir, mas não tentar fazer um pool que te leve, vamos com a maioria. Não é. A empresa, o conselho ainda tem que tomar uma decisão no final. Mas o importante é isso, qual é o issue que você quer conversar com os acionistas. Não é entrar com perguntas em aberto. Com pergunta em aberto, você não vai ter nada de volta. Então, por exemplo, a preocupação com a agenda ESG. O que na cabeça de cada um era a prioridade numa agenda ESG? Isso foi um input relevante para nós. Say on Pay. O que preocupa? O que não preocupa? E sempre olhar o resultado das votações em assembleia. E isso é um bom termômetro. E, a partir daí, também estruturar essa abordagem que você falou, Sandra, que tem que ser muito bem estruturada. Não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, mas não fazer um plebiscito. Eu não estou falando aqui de plebiscito. Estou falando de uma abordagem bem estruturada em issues específicos com acionistas relevantes, mas dando uma oportunidade a todos se manifestarem num webinar. Obrigada, Oscar. Vamos aproveitar aqui, a gente vai fazer uma segunda rodada, vou pedir para o Walter moderar para a gente, para falar como que a gente ajuda, como que as empresas devem se preparar para esse processo. Walter. Retomando, nós podemos considerar que esse primeiro round nós exploramos bem o engajamento do conselho com acionistas e exploramos alguns desafios, algumas oportunidades. Gostaria de ressaltar realmente esse depoimento do Oscar sobre o alinhamento das mensagens com a área de RI, que é quem frequentemente fala, né, continuamente fala com o investidor. Então, é um diálogo onde se reforça algumas mensagens. Então, não que hajam novas mensagens, mas esse alinhamento permite que esse interlocutor, que é o board member, o conselheiro, ele tem uma autoridade diferente. Eu acredito que o investidor gosta de sentir esse depoimento direto dos conselheiros, que são quem aí conduzem as principais decisões. Esse segundo bloco, a gente pode explorar um pouquinho como é que nós preparamos um conselho para um engajamento efetivo. Eu gostaria de começar com o Jaime, né, que tem essa visão pela ótica dos investidores, e eu gostaria que você falasse para a gente, em relação às expectativas desses investidores, em termos de envolvimento, engajamento com o conselho, na sua opinião, como os conselhos brasileiros deveriam estar se preparando para atender satisfatoriamente às atuais demandas dos investidores para essa temporada já deste ano, aqui que se avizinha, e também quais seriam os principais tópicos que você gostaria de discutir com os conselheiros de administração das empresas investidas ou que você interage? Olha, a preparação para o engajamento com vistas à Assembleia, né? Isso, na verdade, essa preparação, até foi o David falou isso muito bem no início, né? Na verdade, isso é um processo contínuo, né? A Assembleia é um marco importante, o evento corporativo os mais importantes aí no calendário de qualquer empresa, mas a preparação ela é permanente, ela é contínua. Então, os tópicos que nós esperamos engajar com conselhos em preparação para a Assembleia são alguns tópicos recorrentes, né? Por exemplo, a sucessão do conselho, nomeação de candidatos ao conselho. Isso quer dizer, qual é a nossa expectativa? É entender, mais do que entender os nomes, é entender o processo. É a existência de um processo que leva em conta
a estratégia da empresa e quais são as habilidades e experiências que são relevantes para o Conselho exercer o seu papel na supervisão da implantação da estratégia. Um outro ponto também, que é um tópico recorrente, é a remuneração de executivos. A nossa expectativa é ter certeza, ter conforto de que os incentivos que estão sendo fornecidos ao management, eles são alinhados com as expectativas dos investidores e que realmente está sendo... a remuneração está refletindo a performance da empresa, né? Então, e, de novo, o engajamento tanto na forma quando há uma mudança na política de remuneração, aí realmente é necessário um engajamento mais intensivo, com muita antecedência, quando há mudanças relevantes na política, mudança de indicadores, mudança de estrutura, mas também na implantação da política, né? Então, quais são os resultados da implantação da política, quando e como o Conselho ou o Comitê de Remuneração usou passou por cima do resultado de uma fórmula para refletir eventos extraordinários. Então, tudo isso são fatores que que acho que o Conselho não deve deixar para a última hora, ou, sei lá, 2 semanas antes da Assembleia, fazer um comunicado. Isso requer engajamento, requer diálogo, requer feedback dos investidores. Então, tanto questão de nomeação de candidatos, remuneração executiva. Agora, existem outros tópicos que, mesmo que no Brasil, por exemplo, ainda nós, investidores, ainda não tenhamos, não temos um say on climate, por exemplo, que em outros mercados, empresas começam a apresentar os seus planos de transição climática para o voto na Assembleia. Apesar de nós não termos isso ainda no Brasil, existem outros tópicos como esse que são muito relevantes que o Conselho se engaje com investidores porque eles influenciam a decisão de voto. Então, por exemplo, na nossa política de voto, existem alguns eventos que motivam um voto contra a eleição ou reeleição de presidente de conselho ou coordenador de comitê, quando, por exemplo, em nossa opinião, o Conselho não está tendo um desempenho adequado na questão de estratégia de mudança climática ou diversidade. Então, é fundamental que esses tópicos também façam parte do engajamento e, de novo, de forma, diria assim, recorrente, né? Não só na véspera da Assembleia ou algumas semanas antes da Assembleia, porque tópicos como mudança climática, diversidade, eles influenciam a decisão de voto em candidatos. Excelente, Jaime. Agora, gostaria de trazer o David para a conversa, e aproveitando esse seu depoimento, e aproveitando também a grande experiência do David, fazendo o aconselhamento de diversas empresas aqui internacionalmente. David, na sua opinião, como os conselhos de outros países preparam e lidam com as exigências e as expectativas desses investidores? E também gostaria que você comentasse conosco quais têm sido as suas recomendações para os membros de conselho dessas empresas internacionais. David, você está em mute. I mute myself better. So first, I would only echo what Jaime mentioned. In the boards with which we've been working, both either as advisors in relation to the AGM or simply as advisors to the boards themselves, their internal governance, the best one are forward-looking. So they are not only thinking of the issues that is to come, obviously, in the coming kind of next 2 to 3 months. It's the horizon is way beyond a quarter. Remember the top concerns of shareholders, for instance, when right now climate change is one, and we'll come to that. Board composition and the adequacy of who sits around the table, who are able to bring the discussions and support management, challenge it, ensure its accountability.
That takes time to adjust. We've been right now working with a client that knows that a few board members will change, that has adjusted its strategy. Many companies do right now. And its composition is simply by looking at what it needs to support, challenge, monitor the strategy implementation in the coming 2 to 5 years. So the profile of the new board members are different. And it takes time. It takes you between 18 to 24 months from board profiling to then identification of the directors, and then demonstrate to the shareholders that you have thought of it and you have the process to refresh your board, and that creates a way more a constructive discussion with it. The same on climate, for instance. We have clients that have been approached last year by shareholders that expressed that the expectation on having such a resolution put forward in not in the next AGM, but in the following one. So it leaves sufficient time for the company to adjust and prepare on that. Preparing and getting ready on that means as well, and here I come to the discussion of the board members that should be aware of. First is that the world of institutional shareholders and who will be triggering the vote has changed over the last decade. About a decade ago, it was very much the portfolio manager that was in charge of expressing the votes. Now, the corporate governance, the investment stewardship analysts do lead in many instances the discussions, and our research shows that about 3/4 actually of institutional shareholders actually have a combination of both the stewardship team together with the investment team together who makes the decision. So the nature of your counterpart has changed, and hence as well the nature of the questions that are not any longer very much about your financial performance only, but very much about your strategy and how your organization supports that, and how the board members are ready to support and to monitor that aspect. So that's in a sense this change in environment that is important to understand as well. Now, when it comes to the next AGM preparation in itself and the engagement, I think one is to have the timing right. It was Oscar that mentioned that some shareholders, once you have your AGM agenda that has been released, they don't want to speak any longer with you, and rightly so, because there is no much more kind of room for any dialogue. So the timing is important to have that and engage well in advance. That's one aspect. Second, I think it's very important to understand with whom you do engage, and if I kind of hear the value of having kind of webinars and organize that, we as well through our engagement team know very well that many shareholders do appreciate as well a one-on-one discussion. And in relation to that, it's important that both the board members, in addition to the IR, and I can't underline more that shareholders want to meet with board members nowadays internationally, that they should understand with whom they will be speaking with. So understanding your shareholder base, who are your different shareholders, whether they will be voting themselves, whether they are subject to proxy advisors and follow their advice, how they have voted on similar topics in the past, what kind of issues they've raised. You need to understand all that, and shareholders do have different views on the topics, and they are not all the same. Obviously, and so you need to understand that aspect. We do track that in very thorough manner, obviously, and then one important aspect is when you arrive in meeting with shareholders, you need to get ready. You need to be so if engaging with shareholders have plenty of upsides, one of the downside is not arriving ready for the discussions. Arriving ready, Oscar and Sandra mentioned that it's to be structured. So have an agenda, know in advance what needs to be discussed. What needs to be discussed relies very much on
the company concerns and the main issues, and explaining how the issues that you have may or may not actually face some of the shareholder expectations, but it's to explain why and why you do that way. I think your own story and progress is something that shareholders do want to hear, and that's part of the preparation and being on top of these topics. Obviously, it's very important that the messages with IR are very well aligned. That's obviously an aspect that has been underlined, and that I couldn't underline more. And one aspect as well, which is important, after the meeting, in a sense, as several of you mentioned, and rightly so, that it's a dialogue. So it's a trust relationship that has been built over time. It's to provide feedback to the shareholders, whether let them know what actions have been taken, or if not, why, or what would be the time horizon to do that. So these are the aspect that, in our experience, makes actually the discussions constructive when well structured, and when really understanding who is your counterpart and what they do expect with you, and that enables that dialogue to be held. Obrigado. Obrigado, David. Agora, Sandra, considerando a sua experiência em trabalhos de engajamento local, seja atuando como Lead Independent Director de um importante conselho brasileiro e fazendo advisor para outras empresas, você acredita que os conselhos brasileiros estão prontos para lidar com as expectativas e exigências dos investidores, que nós acabamos de ouvir aqui do Jaime e do David? E dependendo da sua resposta, por onde começar? Quais seriam as suas recomendações para os membros de conselhos brasileiros? Obrigada, Walter. Olha, eu diria que os conselhos que começam a ter consciência sobre isso começam a se preparar. Eu aproveito e, ao responder a sua pergunta, já penso em responder a pergunta que já veio aqui pelo Q&A, e a gente convida a todos para colocarem perguntas, do Haroldo Levi Neto. Oi, Haroldo. A pergunta dele é: muito importante que os conselheiros sejam bem orientados sobre como e o que falar com investidores. Nem todos os conselheiros têm claro o que podemos... Opa, alguém tirou a pergunta do... Eu estava lendo a pergunta, alguém tirou a pergunta do... tem cara de ser a Agnes ali. Tá aqui, achei na respondida. Nem todos os conselheiros têm claro o que podem falar e o que seria bom ouvir dos investidores. Como você sugere que isso seja feito? E aí, como o Walter mencionou, eu vou falar com a minha experiência de conselheira, fazendo engajamento com investidores e como consultora. É muito importante que haja uma preparação, né? E nós, da Better Governance, temos trabalhado com conselhos nesse sentido. Então, desde fazer interações com os conselheiros que vão ser os porta-vozes, explicando toda a dinâmica, explicando quais os cuidados, passando por fazer um script das possíveis perguntas e respostas. O script não vai ser lido, aliás, eu recomendo que não seja lido, e vou explicar logo mais por quê, isso tem base científica. Mas a partir do momento que você prepara perguntas e respostas, você vai interagindo mais com o assunto. E agora eu dou a base científica. Semana passada eu li um artigo acadêmico mostrando como as iniciativas, as ações e os comportamentos de investidores se alteram com base em alguns fatores. Um é a clareza da mensagem e outro é o fato da mensagem ser espontânea e não lida. Então, realmente faz diferença que a mensagem seja cândida. O investidor está querendo ouvir, de fato, ele está querendo passar mensagens, e o que ele ouve, ele quer ouvir do conselheiro, ele não quer ouvir um texto preparado. Mas o texto preparado ajuda os conselheiros a se prepararem. O outro ponto que eu recomendo é que você tenha na reunião, quando você sabe o tópico antecipadamente,
seria importante ter um conselheiro que tenha mais domínio daquele tópico, que esteja naquele comitê. Eu, como tenho participado de comitês de pessoas e governança, então eu cubro bastante as questões de remuneração, que é um tópico muito presente nas conversas, principalmente como a remuneração se liga aos fatores ESG, né? Mas é importante, você vai ter o qual é sobre sustentabilidade, clima, você tem um comitê de sustentabilidade, ou você tem um conselheiro particularmente atento, seria o caso de considerar se não valeria a pena ter a presença desse conselheiro. E, por último, fazer ensaios, sim, principalmente com conselhos que ainda não viveram essa experiência. Fazer ensaios sobre as conversas, as sessões de engajamento e o webinar. O webinar, em geral, a gente faz, e aí agora eu já passei por isso como conselheira, mas como na Better Governance como consultora, a gente faz mais um ensaio e depois faz o que a gente chama de um dry run, né, como se tivéssemos na sessão com os investidores, né? Isso ajuda a dar mais confiança para os conselheiros, principalmente nas suas primeiras interações. A minha observação dos nossos clientes é que depois que essas primeiras interações acontecem, os temores iniciais são endereçados, são atendidos, é visto que há uma boa intenção por parte dos investidores institucionais, que normalmente são esses investidores, e como disse o Oscar, não é necessária, é a pessoa de ambiental, social e governança, ou o officer de stewardship daquele fundo, né? Há um intuito grande de colaborar com a empresa, então tem uma atitude cortês, contributiva. Então, quando os conselheiros vão convivendo com isso, passam a ficar mais tranquilos. Mas na primeira iniciativa, acho muito importante. E um outro fator, o Jaime disse isso, e é muito importante que esse engajamento aconteça antes de setembro, por exemplo, outubro, porque antes dos investidores começarem a ficar ocupados com a estação de assembleias, a proxy season, né? Então, idealmente, um conselho deve fazer ter no ciclo a sua avaliação de conselho aí ao terminar o primeiro semestre, né, para saber quando ele tem eleição o que ele vai fazer a seguir, começar o engajamento antes de concluir o seu processo de escolha, porque os investidores entenderão que eles são parte da escuta para o processo de escolha, e não imaginar que é uma interação numa estação de assembleia. Ele vai ter uma conversa e possivelmente ele volta depois para esse investidor, tratando, vamos dizer, de aspectos mais definitivos. E como base para esse diálogo, é importante as companhias tratarem o manual de assembleias como uma ferramenta de comunicação com os investidores e não como cumprimento legal simplesmente. Então, a gente também tem ajudado as companhias a usarem o manual de assembleia como um canal para mostrar a sua narrativa, a narrativa da sua estratégia, a narrativa de como a composição do seu conselho conversa com a estratégia, como a remuneração conversa com a estratégia igualmente. Então, preparo. Eu acho que esse é um bom começo para esse engajamento. Excelente. É importante essa questão do manual que você comenta, Sandra, porque é uma ferramenta de comunicação extremamente poderosa e né, para expressar esse propósito do Conselho nas propostas, né, que estão sendo formuladas. E é interessante também essa questão do ensaio, né, do rehearsal e da prática que leva à segurança. E para finalizar essa rodada, gostaria de falar com o Oscar agora, que é quem pratica esse engajamento, vem praticando esse engajamento, tem experiência nisso. Oscar, considerando essa sua experiência na liderança de conselhos locais, como você está se preparando para essa próxima temporada de Assembleia, na verdade, que já começou, né? E se você poderia nos dar algumas dicas práticas, né, e compartilhar algumas lições aprendidas com base nessa sua jornada, nessa sua experiência.
Curiosamente, essa próxima estação de assembleias não envolve eleição de conselho, a não ser na Localiza, que, por enquanto, primeiro temos que concretizar a fusão, atendendo às exigências do CAD, para daí sim pensar no novo conselho que a Localiza precisará para tocar essa empresa. Agora, uma sugestão que eu dou, eu sempre fui muito prático. A Sandra sabe que eu sempre fui grande crítico do IBGC, que eu disse que era dominado pelos poetas da governança. Fazer governança por governança não leva a nada. O que eu preciso é de uma empresa vencedora, campeã, com um conselho adequado para garantir o futuro, e não um conselho que seja só um estado policialesco, tentando monitorar o management o tempo todo. Então, como eu conheço o meu viés, eu acho muito crítico ter alguém como a Sandra, e a Sandra e eu já tivemos cada briga horrível, mas é bom ter esse contraponto para você chegar a um acordo de qual é o meio termo que faz sentido. Então, isso é a primeira coisa, é entender o perfil do conselho, entender o perfil do presidente do conselho e entender se você precisa de um contraponto e usar o contraponto para você, de repente, não ficar só olhando para o umbigo e esquecer que tem muito mais aí fora. Então, essa é a primeira sugestão que eu dou. Tenha sempre um contraponto para discutir isso. Segundo, voltando à ESG, eu estou feliz da vida que eu estou vendo que a SEC está começando a exigir a coerência entre os relatórios de ESG, de ambientais, e os financial reports, que pareciam, os relatórios de ESG eram grandes obras filosóficas e que não tinham nenhuma coerência com os números da empresa. Agora o SEC diz, para com isso, me reconcilia esses dois relatórios. Eu, por exemplo, não gosto de relatório independente de ESG. Eu acho que a estratégia ESG tem que estar embutida nos negócios. Quando você fala dos negócios, você tem que falar da tua plataforma ESG. Porque se é uma discussão em separado, não tem sentido. Ela tem que estar dentro do negócio. Se você acredita que está fazendo a coisa certa, mostra isso dentro do negócio. Então, eu diria que o principal é isso, é você ter um contraponto, não achar que você é dono da verdade, e esse contraponto pode ser um chato como eu, que é mais... Se o presidente do conselho já é mais aberto a grandes diálogos com acionistas, ótimo, então ele talvez precise de um contraponto mais com o meu perfil. Eu precisava de um contraponto como a Sandra. E foi muito eficaz. Eu diria que chegamos a um meio termo que foi extraordinariamente bem sucedido. Então, essa é uma grande recomendação que eu dou, ter um contraponto, não ficar só com o que você conhece dentro de casa. Eu não posso deixar de comentar, depois do Oscar dizer que a gente brigou bastante. Eu acho que a gente teve uma interação muito interessante, de mentes pensando diferente, duas pessoas com posicionamento forte, mas o resultado foi muito, muito interessante. Muito bom essa interação, onde você tem na outra ponta um argumento forte que te faz voltar com outros pontos. Então, Oscar, foi muito bom a nossa interação, não consigo chamar de briga, mas foi quase briga. Eu fiquei na dúvida que termo usar. Mas, são debates de peito aberto. Tivemos vários e construtivos, todos construtivos. E que são resultantes de confiança construída ao longo do tempo, né? Então, você realmente tem condição de abrir e colocar os pontos, às vezes, duros, posicionamentos mais fortes, e, no final, como você disse, o resultado foi ótimo. Estou vendo que o Jaime levantou a mão também, porque ele, no final, ele acabou tendo uma interação com você nesses engajamentos, pode foi até... Muito boa, foi muito bom, foi ótimo. Até levei o Jaime para falar com o conselho. É importante ouvir pessoas como o Jaime. E é algo que quer fazer permanentemente. Mas o que eu queria comentar, isso que você falou, Oscar,
que para nós, investidores, é essencial que os conselhos das empresas onde nós investimos tenha justamente essa dinâmica, né? Tenha debate, um debate construtivo, tenha contrapontos, e isso que nós esperamos de conselho. Agora, essa dinâmica que você explicou, que acontece no seu conselho, ela não é algo que facilmente identificável só por uma lista de conselheiros com currículo, que é o que você encontra nos relatórios, nos disclosures usuários das empresas. Então, por isso eu vejo também o valor do engajamento. Isso, sempre que eu converso com conselheiros, eu procuro explorar esse lado do relacional, né? Como é que é o relacionamento dos conselheiros, a dinâmica do conselho, o processo de debate e decisão. Então, isso que você falou, de ter um contraponto, de ter brigas, e ter, no bom sentido, no sentido construtivo, é algo que nós buscamos identificar nos conselhos das empresas onde nós investimos, e isso só resulta mesmo no diálogo, né? Esse tipo de percepção que pode ser subjetiva, mas que é essencial para um bom desempenho do conselho. Excelente. Eu ouço o depoimento de vocês e eu né, faço um paralelo com a trajetória que eu tenho na parte de relações com investidores, a importância desse diálogo, né? E às vezes, muitas vezes a gente confunde o diálogo com o monólogo. Então, o diálogo pressupõe você ouvir e você falar, ou você tentar procurar compreender e procurar se expressar, procurar um alinhamento de visões, ou pelo menos visões alternativas. Esse comentário também do Oscar sobre essas brigas, na verdade, é o processo de ter algumas convicções testadas antes de ir para a prática com engajamento com investidores. Muito rico. Acho que com isso a gente conclui aqui esse nosso programa dessas duas rodadas, e eu quero agradecer muito aí aos painelistas, e a gente vai iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. A Agnes já vem aí colecionando algumas perguntas, eu passo a palavra para a Agnes para conduzir aí a nossa sessão de perguntas e respostas, e encorajo aí a nossa audiência a colocar suas questões. Obrigada, Walter, obrigado a todos aí, muito, muito boa. Então, só lembrando, tem aí no Zoom, né, aquele botãozinho do Q&A, manda a pergunta por lá, eu já tenho algumas engatilhadas aqui que eu vou moderando aqui. Então, acho que voltando um pouquinho à pergunta do Haroldo, né, que a Sandra já tinha começado a responder, tinha uma pergunta na sequência que ele queria direcionar para o Oscar, que é um pouco com relação a essa relação da pessoa física, conselheiro, e o conselho, e o quanto isso é importante nessa preparação de entender o papel, se a pessoa física é relevante ou não. É para mim a pergunta? Isso. No processo de preparação e desse engajamento, a pessoa física ela é relevante ou não? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Acho que a primeira coisa que é difícil para o investidor avaliar, mas que eu acho crítico num conselho, é o grau de engajamento do conselho. E tem conselhos que são extremamente formais. Você ouve um monte de apresentação do management, daí vem uma proposta para aprovação, daí você aprova aquilo em 5 minutos e todo mundo tem um belo almoço e vai para casa feliz. Isso não é um conselho. Conselhos bons são conselhos em que há um engajamento no debate, não só entre conselheiros, mas entre conselheiros e o management. E que tem que ser algo bem administrado para não criar conflito, mas o debate construtivo é sempre bom. Então, o primeiro termômetro que eu uso para avaliar conselho é o grau de engajamento. É um conselho que está todo mundo, de fato, embarcado naquele conselho, e daí é o papel da pessoa física. Qual é o teu perfil? Se você vai para lá com medo de falar, não preparado a concordar em concordar, não vai funcionar. Eu não sei se é essa a pergunta. A pessoa física tem que, de fato, mergulhar no conselho. E ele não pode falar com pessoa física. Não dá para... Se ele vai falar com acionista, agora eu vi aqui um ardendo a pergunta, ele não pode. Não existe essa diferença
entre falar como pessoa física ou falar como conselho. Se ele está falando em nome da empresa, ele não pode falar como pessoa física, ele está falando como empresa. E isso aí é que exige muita cautela, porque não tem como. Se você for ter um problema com a CVM não faz essa distinção. Para ela, você falou em nome da empresa. E se você deu uma informação privilegiada, você deu em nome você envolveu a empresa. Então, não tem como falar como pessoa física se você está falando sobre a empresa. Sempre pode falar, mas de generalidades, e não tópicos muito que podem chegar no confidencial ou mais sensíveis. Não sei se agora eu respondi a tua pergunta. Eu estou vendo aqui, acho que o Haroldo queria dizer o acionista pessoa física. Então, vamos voltar para essa pergunta no segundo o acionista momento. O acionista pessoa física, ele também tem todo o direito do mundo de fazer pergunta, né? Alguns são muito relevantes aqui no Brasil. Eu acho que, mas aí a gente tem as APMECs, né, Oscar? Tem algumas outras oportunidades, webinar, a gente tem tido vários eventos que né, o bom do pessoa física é que né? O bom da pessoa física é que o front office e o back office estão juntos. Mas deixa eu aproveitar o gancho aqui e estender a pergunta para os outros panelistas também. O Luiz aqui estava perguntando que quando a gente pensa pensar nas habilidades e competências dos conselheiros, se essa competência de diálogo com o mercado, de falar em público, deveria ser algo que deve ser considerado e pensado pelos acionistas e pela companhia na hora de montar o conselho e pelos acionistas na hora de elegerem esse novo conselho. Aí acho que aqui a gente pode falar um pouquinho dessa questão de diversidade que o Jaime estava comentando, de como que é a dinâmica. Acho que a gente sempre, aqui dentro da MOR, a gente fala muito da matriz de competências e habilidades. A Sandra também tem um pouco de experiência construindo isso, né, no conselho. Então, se vocês puderem comentar, acho que é um tema interessante. Eu acho que eu penso que os conselhos ainda não chegaram ao refinamento, a maior parte deles, sempre temos falando de exceções, porque a gente tem conselhos realmente muito, muito bem preparados e já avançados nas suas práticas, mas a maior parte ainda não avançou para essa sofisticação de, por exemplo, entender a necessidade de ter ou mais conselheiros com essa habilidade de fazer isso ou preparado para exercer esse papel. Os investidores gostam, naturalmente, de conversar com conselheiros independentes, particularmente em algumas situações, mas, por exemplo, é muito difícil você ver na matriz de competência a habilidade, a competência de comunicação. E eu chamo atenção para isso porque nós estamos falando num capitalismo da era do stakeholder, né? Quando a gente tem trilhões passando de mãos de investidores millennials, por exemplo, que têm requisitos mais estritos em relação a isso. Então, você há de esperar que esses investidores vão ser, vamos dizer, mais exigentes em relação às práticas de ESG. Então, a importância do conselho de ouvir, né, a capacidade do conselho de ouvir e a capacidade de comunicação do conselho e de alguns conselheiros é um fator relevante, mas que é difícil você ver com uma matriz de competência relevante. Talvez entendam que comunicação é uma experiência do conselheiro em marketing, comunicação, e não é disso que se trata. Então, eu acho que é importante pensar, particularmente, e eu não digo só no conselho de listada, não, porque o conselho de empresa fechada também tem que ter um papel de interação com acionistas que não sempre são apenas os controladores, você tem grupos de acionistas diferentes. De qualquer forma, o conselho tem que ter uma escuta para os seus stakeholders. Então, eu penso que a competência de comunicação começa a ter um papel mais protagonista na composição dos conselhos. Obrigada.
Vou seguir as perguntas na ordem aqui agora. Tem uma pergunta da Luciana, acho que para o Jaime, principalmente, que nesse processo de engagement, quais são os principais assuntos que você aborda ou tem abordado nessas reuniões com as companhias? Quais são os hot topics, vamos dizer assim, do momento? Assim, um hot topic que não é do momento, mas é permanente, como eu tinha mencionado, é essa avaliação da efetividade do conselho, né? Então, da dinâmica do conselho, do relacionamento entre os conselheiros, do conselheiro com o management, em que o conselho usa o seu tempo, é só para olhar a avaliação do passado, quanto do tempo é dedicado a prospectar o futuro. Então, todo esse tipo de informações, essa sensibilidade sobre a efetividade do conselho, que vão muito além da simples composição ou do currículo dos conselheiros, isso acho que faz parte, está presente em diferentes graus em todos os meus engajamentos com conselhos. Com relação a tópicos setoriais e de governança, eu falei sobre a sucessão do conselho, a própria evolução das habilidades, da composição do conselho, remuneração de executivos, sucessão de executivos, então a preparação de um pipeline de novos talentos dentro da empresa, como é que o conselho participa disso. Mudança climática também está presente, a maior parte, se não todos os nossos engajamentos no mundo inteiro, em todos os setores, como é que o papel do conselho na transição de baixo carbono da empresa, dependendo de cada setor, como é que a liderança do conselho nessa área, capital humano, gerenciamento de capital humano, né? Todas as empresas falam que o mais importante são as pessoas, mas quanto do tempo do conselho é usado realmente em avaliar a performance da empresa no gerenciamento de capital humano, o que inclui também a diversidade e inclusão. Então, esses todos são tópicos que estão presentes em diferentes graus, diferentes relevâncias dos engajamentos com conselhos, eu diria, de todas as empresas e em todos os mercados onde a gente participa. Obrigada, Jaime. Eu vou juntar aqui agora a pergunta da Meire e a pergunta do Paulo, porque acho que as duas estão um pouco relacionadas, e é um pouco sobre a questão do planejamento e a atuação. Então, como que o Conselho lida ou transmite a mensagem do planejamento estratégico da companhia, como essa atuação, e nos casos de questões polêmicas, como vacina, Covid, e outras, vamos dizer, comunicações de crise, né? Então, no momento em que a companhia está passando por alguma situação complicada, como que deve ser feito esse planejamento do engajamento, como ele deve ser conduzido. Talvez, eu não sei, o David, o Oscar, tenham alguma experiência com algumas companhias que têm feito bem esse planejamento. Acho que nós já comentamos bastante sobre isso, né? Como fazer, né? Jaime, por que você não responde, você que está mais próximo? David. O Jaime ou o David? Uhum. Well, happy to start, and then and Jamie will continue. First, in times of change and crisis that we've seen, I think that board should not forget that board is not there to manage. It's there to oversee that things are properly managed. And that's a distinction that shareholders and institutional shareholders do make, really, is that they don't expect a board member to be the person that is managing the operations, and rightly so. We've seen in terms of the last 2 years, many boards actually, because they were not well prepared in their work, not well prepared in the remits of their responsibilities, and rethinking their CEO board relationship, that has a lack of trust potentially, or the lack of
feel of control, they overstep very much on the feet of the management and try actually consumed a lot of precious management time in asking for reports, in really getting very deep in the operations. So here, in terms of either crisis or messages around kind of really monitoring the performance, it's more about ensuring who will be speaking on which topics within the company. So you have management that is totally entitled to speak on topics. Board members should not necessarily speak on everything. It's not the first recourse. That's one. I think I would like to underline that you have an IR function. You have a CEO with there to demonstrate management and responsibilities. So that's one of the first aspects about kind of discussing in different topics. I'm sure I'm curious to see whether Jaime will echo me or not on that. Eu concordo com o David, sempre temos que ser cautelosos com isso, né? Quem fala em nome da empresa é o management. Então, aquilo que nós falamos do início, nós valorizamos muito o engajamento com conselhos, mas em assuntos que são da esfera de atuação do conselho. Então, quem vai falar numa situação de crise, quem fala em nome da empresa, quem fala é o management. Em determinadas situações, o conselho também se manifesta publicamente, o chairman do conselho, mas, é claro, de forma muito coordenada. Então, isso tem que ser cauteloso. Não, de forma alguma, pode... quer dizer, um manager no conselho, as funções não se confundem de forma alguma, cada um tem as suas atribuições, isso tem que ficar muito claro. Então, inclusive da parte dos investidores, né? Então, eu acho que talvez investidores menos experientes em engajamento possam buscar na comunicação com o conselho, conversar com tópicos que são da alçada da diretoria. Isso tem que ser evitado a todo custo, porque isso não... isso leva quer dizer, situações como o conselho evitar o engajamento porque vai receber perguntas ou questionamentos que são da alçada da diretoria. Então, isso também, os investidores têm um papel também de conduzir o diálogo com cada componente da governança de forma adequada. Acho que esse tópico está muito alinhado que nos Estados Unidos ainda há o grande debate do CEO ser diferente do chairman, o que ainda não é uma prática geral na indústria. Aqui no Brasil, o novo mercado exige, e eu sou um crente nisso, eu acho que tem que haver pessoas diferentes, como chairman e como CEO. Acho que isso melhora muito a governança da empresa. E os papéis têm que ser muito bem definidos. O estatuto da empresa define isso de forma adequada. Então, tem que se pensar bem sobre o estatuto da empresa e ter essas regras claras e todo mundo se ater à regra, né? Porque, senão, se o conselho começa a entrar no dia a dia da empresa, é um desastre. Tem que ter os papéis muito bem definidos e, de modo geral, os acionistas entendem isso muito bem. As interfaces que eu tive com acionistas, eles estavam muito mais preocupados com o longo prazo, com grandes riscos, e não com qual é o meu resultado no próximo trimestre. Então, isso também, eu não acho que há um gap de percepção entre o que o investidor busca quando fala com o conselheiro e com o conselho versus o que o conselho pode ou não pode falar. Excelente. Aqui tem uma pergunta que está como anônimos, e eu vou também juntar com a pergunta do Helmut, que, né, a avaliação dos conselhos e dos conselheiros, ela pode contribuir para aprimorar os processos e as dinâmicas do conselho na experiência de vocês? Aí acho que aqui uma pergunta importante, os stakeholders, eles também são ouvidos nessas rodadas de avaliação do conselho? E aí eu vou juntar aqui a do Helmut, porque também está relacionada, que é o quanto o conselho deve ou não se envolver em processos de perception study da companhia, sobre o que o mercado pensa com relação ao management e acho que, inevitavelmente, o conselho também.
Eu começo aqui, realmente obrigado aí pela sua questão, e também a questão aí da avaliação, que veio de um anônimo. A gente começa, sim, a ver as avaliações de conselho a escutarem stakeholders, em particular os top acionistas, os maiores, fora de qualquer acionista de referência e acionista controlador, naturalmente, né? Então, os top 5, os top 7 mais relevantes, vai dependendo do projeto. Hoje mesmo, eu converso hoje de tarde com um investidor num processo de avaliação de conselho de um cliente. Stakeholders fora o investidor tem sido mais raro, embora nessa avaliação que estou fazendo neste momento, a companhia já está fazendo uma escuta de stakeholders para a definição do propósito da companhia. Então, dá para juntar as duas informações. E o meu testemunho é que a avaliação de conselho é um input, um subsídio muito importante para o desenvolvimento dos conselhos. Eu tenho, ano após ano, feito avaliação de conselho em uma mesma empresa, tenho mais do que um caso, a gente repete anualmente, e ao longo do tempo a gente vê a trajetória e o amadurecimento desse conselho. É realmente muito prazeroso ver o progresso e a escalada, e como os tópicos, num primeiro momento, eram vistos com certo ceticismo, e como, ao longo do tempo, com discussão, com contraditório, ele vai amadurecendo e os conselhos vão avançando. Realmente faz diferença, e faz diferença para indivíduos, porque quando há avaliação de conselho individual, a gente, ao término da avaliação, faz uma sessão individual com cada conselheiro, dando feedback. É tudo feito de uma forma muito cuidadosa, muito generosa e com muita empatia para as pessoas e para o colegiado que está sendo avaliado. Mas ele é muito rico, e eu tenho visto mudança de atitude do conselheiro, e tenho visto também que o processo de avaliação ajudou a fazer a renovação e transformação de conselho. Inclusive, em alguns lugares onde havia assentos ocupados por acionistas controladores há muito tempo, foi o processo de avaliação que deixou claro que novas competências precisavam vir a bordo, e esses próprios conselheiros controladores se viram no papel de dizer: eu não trago essa competência, então melhor eu não estar sentado aqui, e abrir esse espaço para um novo conselheiro. Mas o Oscar certamente tem muito a contribuir aí nessa pergunta. Eu posso até dizer, eu no passado tinha muito medo de usar um terceiro para fazer avaliação de conselho. Que você, num bom conselho, vai ter 3, 4 CEOs de grandes empresas sentados no conselho. Como é que você faz uma avaliação de um indivíduo como esse? Mas hoje eu sou um crente em fazer avaliação de conselho com envolvimento de terceiro, que é um jeito de você tirar a castanha quente do fogo com a mão de outro. Então, vem à superfície questões que, de outra forma, você teria dificuldade em trazer. Então, leva a um debate mais franco. Como eu disse, a principal característica de um bom conselho é engajamento. Se não há engajamento, se não se pode falar de tudo de forma aberta, temos um problema. Então, eu acho que o terceiro fazendo avaliação ajuda muito o processo. Mas ainda não é comum. Nos conselhos americanos é só autoavaliação. Os que eu estive envolvido. Ninguém lá, o pessoal lá se pela de medo de trazer um terceiro para fazer a avaliação. Aqui no Brasil, o brasileiro que é mais aberto está virando a regra geral. Mesmo em empresas de capital fechado, que nem na Votorantim, fazemos avaliação com terceiros em todos os conselhos e no conselho da BSA. Então, isso ajuda demais. Eu só queria complementar isso. Para nós, assim, é fundamental. Uma expectativa básica com relação aos conselhos é ter uma avaliação externa, independente, com alguma regularidade. E isso veio também de encontro ao que eu estava falando antes, que como é importante para nós entender a dinâmica do conselho e a efetividade
que vai muito além da simples composição. E isso, apesar de em alguns conselhos com os quais nós temos um relacionamento próximo, um engajamento frequente, é possível obter algumas conclusões com base no conhecimento da personalidade de alguns conselheiros, na maior parte dos casos é muito difícil. Então, nós contamos com uma avaliação independente, de boa qualidade e que tenha alguma transparência. É claro que nós não esperamos, nem seria razoável ter acesso a um relatório de avaliação de conselhos, mas no disclosure usual da empresa, relatórios anuais, nós esperamos alguma transparência com relação ao método usado, com relação a algumas recomendações e principalmente, qual é a ação que o Conselho tomou com relação às recomendações, para ter algum grau de certeza de que foi um exercício genuíno e que o Conselho realmente vai implementar as recomendações, vai analisar as recomendações, e não só para cumprir um requisito regulatório. I think David has to add quite to a that. bit of, yeah. Yeah, well, Jaime mentioned earlier that wants to understand how board members and where boards spend their time. And I think where a board evaluation do really help boards, because first it's an exercise for the board and the board members. Board evaluation is first and foremost an exercise for the board. And when you look at the scope and area of now responsibilities that the board has to address, it's just extending and extending, while the time that boards may have is not extensive. So really have to think of how the board meetings have been organized, and what often you see in practice is that it's the chair discussion with the CEO who are setting the agenda of the board, and who are setting the time that which would be allocated. Sometimes it's good to have, at least on a yearly basis, the feedback actually of all the board members and get their views on whether they spend too much or not enough time on specific topics. So that's a first way of really thinking of where do these busy persons, value-adding persons, are spending the time in the most useful way. That's one of the aspects. The second is very much about ensuring that the dynamics are right, and getting the feedback from the other all the board members is extremely useful in that respect to contribute that. And last, just adding what has not been mentioned by all my colleagues, which is very relevant, you can see that boards have to do more with very often an inflation of information. And an external view as well helps to go through whether the information is actually the right level of information, arrives on time, is relevant, and is well presented to board members. And that's something on which actually there is a lot of work and fine-tuning year after year, working with board members, working with executives on how to get to present the information so that it's actually thought provocative and creates discussions, as opposed just to receive presentations that needs to go through again the information that has been shared in advance. So you have a lot of questions there. With nowadays, I mean, last couple of years, a lot of questions around board effectiveness in virtual meetings has been raised, essentially about the board dynamics, and that's following and monitoring these are extremely important for chairs, so that then it can be communicated to board members obviously and to shareholders down the line. Thank you, David. Pessoal, infelizmente, nós estamos chegando aqui no final, então eu sei que tem várias perguntas aqui no Q&A que a gente não conseguiu endereçar. Para aqueles que deixaram o nome aqui, a gente faz um follow-up por escrito, tá? Eu guardei as perguntas aqui, a gente volta com vocês e tenta ajudar. E aí eu vou pedir para o Walter aqui fechar, pedir para os nossos excelentíssimos painelistas aqui fazerem as considerações finais. Obrigado, Agnes. Bom, para manter a disciplina aí do horário programado, eu gostaria já de passar a palavra para o Oscar para as considerações finais. Por favor, Oscar. Eu acho que nós estamos falando de um tópico extremamente relevante, que é um perigo quando o management se torna o dono da empresa. Nós vimos alguns desastres no Brasil, que eu não vou mencionar o nome,
Então, isso tem que ser evitado a todo custo, quando nós temos cada vez mais corporations. E se eu tenho uma corporation, eu não posso ter o management como dono da empresa. Então, o papel do conselho é muito relevante e ouvir os acionistas é muito relevante. Então, é algo que para nós é uma novidade, que a vasta maioria das empresas de capital aberto no Brasil tinha controlador. Agora, de repente, nós temos várias empresas grandes de capital aberto que não têm controlador. Então, é um momento muito importante na evolução de governança no Brasil. Obrigado, Oscar. Jaime, por favor, suas considerações finais. Eu queria ressaltar, assim, apesar a motivação principal desse webinar foi ligado à temporada de assembleias, como mencionei antes, o engajamento, o diálogo, não é só com vista da assembleia, mas é uma rotina, deve se tornar uma rotina, ser permanente. E a assembleia é aquele evento que aquele evento anual importante, mas ele, na verdade, reflete o resultado de um trabalho que vem sendo feito durante todo o ano, em temas como sucessão de conselhos e de executivos, mudança climática, remuneração, e levando em conta algumas tendências muito, muito fortes que até estão mudando até o papel da Assembleia. Essa é outra mensagem, que é hora até dos conselhos repensarem para que serve a Assembleia, né? Além do seu papel legal, de cumprir um requisito legal, para que serve a Assembleia? O que se espera da Assembleia? Qual o propósito? Tendo em vista, que é a base de acionistas cada vez mais internacional, e que investidores vêm se tornando gradualmente mais ativos como donos da empresa, em muitos mercados, porque eles têm que fazer isso por conta de códigos de stewardship, e também porque em muitos investidores, como nós, por exemplo, nós temos cada vez mais demandas em sermos transparentes com relação ao nosso voto. Nós somos questionados como nós votamos, então tem muito mais escrutínio sobre o voto. E também o uso de tecnologias e ferramentas, né? O Oscar mencionou a questão do webinar, então nós temos uma gama de ferramentas tecnológicas e a pandemia acelerou isso. Hoje reuniões virtuais são a norma, né? Então, como isso se aplica no contexto das assembleias, e indo além de cumprir requisitos legais, mas também como uma ferramenta de engajamento. Fantástico. Por favor, David, as suas considerações finais. Very briefly then, well, we discussed a lot the getting ready for the AGM. And actually, I think that the discussion here has shown that when a board is effective, is really addressing the different topics, is involved in the challenging, discussing strategy, in monitoring a number of important aspects. It's actually board members being engaged in their duties as a board member. They are very much ready to discuss with shareholders down the line. So the preparation is then way easier. And I think board members have to be aware that the level of transparency and expectations now is from the shareholders themselves, as Jaime was mentioning, that is going quite deep into the organization. They should be able to manage that. Obrigado, David. Para concluir, Sandra, por gentileza, suas considerações finais sobre o nosso webinar. Eu agradeço a presença de todos, da nossa audiência, dos nossos painelistas, e a minha palavra finais eu aproveito para responder a pergunta do Ricardo Durazo, que pergunta que cuidados a gente deveria observar na transição de um modelo de empresa de controladores para uma corporation. E eu diria que é um processo de amadurecimento, e amadurecimento não acontece só porque você quer. Então, é preciso que a empresa vá aos poucos adotando algumas práticas, convivendo com elas e sentindo mais confiança de fazer avanços, né? Amadurecer em governança requer tempo, porque se trata de mudar visões, pensamentos enraizados por muito tempo, crenças. Isso requer tempo, mas nessa conversa que a gente está aqui, eu acho que é um momento muito relevante para as companhias avançarem, fazerem avanços nesse diálogo,
porque se não fizerem, podem ser surpreendidas com um número maior de votos negativos nessa e nas próximas assembleias, e perder uma consultoria de graça, na verdade, quando você conversa com o investidor, você ouve coisas relevantes que servem para alimentar o pensamento estratégico da companhia. Muito obrigada a todos. E com isso encerramos o nosso webinar de hoje. Agradeço a todos pela presença e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Antes da gente terminar aqui, pessoal, quem tiver algum follow-up, as equipes aqui da Better Governance, da Nestor, da Moral, a gente fica à disposição para ajudar a responder outras perguntas ou follow-ups que vocês tiverem, tá joia? Obrigada a todos, obrigado, Oscar, David, Sandra, Walter e Jaime pela participação aqui hoje. Obrigado, até.